Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é o Matheus Conceição. Sextou, mais uma semana que simplesmente voou. Eu desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, luz, saúde, esperança, abundância e prosperidade. Que todas vocês tenham um dia simplesmente extraordinário. E nessa manhã eu venho trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o novo programa social do governo federal, Auxílio Brasil. Vejam os pagamentos liberados no dia de hoje e também o que aconteceu ontem lá no Congresso Nacional sobre a PEC dos precatórios. PEC promulgada, R$400 garantidos e Auxílio Brasil será permanente. Fiquem comigo nesse vídeo, vai deixando um like aí para fortalecer o trabalho e ajudar na manutenção do nosso canal. Se inscreva aqui embaixo, caso você não seja inscrito ou não seja inscrita ainda. Registre os seus comentários e compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque são informações que podem certamente ajudar milhões e milhões de pessoas. Dito isso, vamos lá para as informações, começando com os pagamentos liberados no dia de hoje. Continuam os pagamentos do Auxílio Brasil e dessa vez o pagamento está liberado para quem tem o NIS final 6. Então você que é beneficiário do Auxílio Brasil, que recebia o antigo Bolsa Família e que tem o NIS final 6, hoje tem pagamento no mínimo de R$400 para você lá no Caixa Tem, ou você pode comparecer em uma das agências da Caixa Econômica Federal, como de costume, para ter acesso aos valores. Vamos falar agora sobre a PEC dos precatórios. A PEC já havia sido aprovada em segundo turno também lá na Câmara dos Deputados e agora ela foi promulgada. Então, só para vocês entenderem, né, o passo a passo de uma PEC. Vocês viram aí? Eu trouxe todas as informações para vocês, toda a tramitação de uma PEC. Então essa PEC foi enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados. Então passou pela Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado Federal, precisou passar por 2 turnos aqui na Câmara, né? Pelo voto aí de pelo menos 3/5 dos deputados. Aí avançou para o Senado Federal, também foi votada, também foi aprovada em 2 turnos, ok? Também com o quórum de 3/5 dos senadores, mas como passou por alterações aqui no Senado, ela teve que voltar para a Câmara dos Deputados, para a Câmara de alguma forma ratificar, confirmar essas alterações do Senado. E ela foi aprovada também em 2 turnos, as alterações realizadas no Senado, e faltava apenas a promulgação para começar a valer de fato. E agora a PEC foi promulgada e o Auxílio Brasil será permanente, terá um caráter permanente e esse trecho vai ser inserido na Constituição Federal. Que trecho, Matheus? Que toda pessoa em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda familiar mínima permanente, ok? E também está garantido aí o valor de R$400 já a partir de janeiro de 2022 também. Agora, se esse auxílio será permanente no valor de R$400, aí eu duvido bastante, mas eu vou acompanhar, né? Até dezembro de 2022, como era a promessa do governo, isso aí vai acontecer, não tem erro não, até porque as eleições estão chegando e todo o planejamento do governo deu certo, gente, deu certo. O Auxílio Brasil foi criado, a medida provisória foi aprovada também nas 2 casas, a PEC, né, que libera valores aí para o financiamento dos programas sociais também passou. E para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu ontem, as principais mudanças que essa PEC traz para a população brasileira e para o país de uma forma geral, porque esse tipo de aprovação movimenta a economia do nosso país, movimenta investidores. Então, para você obter um pouco mais de conhecimento, assista aí um pouquinho do que aconteceu ontem e veja o que diz o presidente do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Assista aí, olha só. Numa sessão solene curta, de pouco mais de meia hora, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, promulgou a emenda constitucional 114, a segunda parte da chamada PEC dos precatórios. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 114 de 2021. A PEC dos precatórios foi dividida em 2 partes para que houvesse acordo em relação aos trechos que não eram consenso entre a Câmara e o Senado. A primeira parte da PEC já foi promulgada, é a Emenda Constitucional 113. Ela muda a regra de atualização do teto de gastos da União.
A medida deve liberar 65 bilhões do orçamento de 2022, recurso que será usado em parte para financiar o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. Os trechos referentes ao limite de pagamento das dívidas dos precatórios foram modificados no Senado e voltaram à Câmara para nova análise. Eles deram origem à Emenda Constitucional 114, promulgada nesta quinta-feira. A proposta aprovada determina os casos em que o pagamento de precatórios ficará fora do teto de gastos, além da prioridade nas quitações. O texto também prevê a renda básica familiar mínima de R$ 400. A solução respeitou o tempo político e o processo legislativo, garantindo simultaneamente o atendimento de necessidades mais imediatas, no que se refere às questões orçamentárias e ao imperativo de atender às exigências das políticas públicas dentro dos limites da responsabilidade fiscal. Hoje, podemos nos congratular com o sucesso da tramitação desta emenda. Temos aqui um dos resultados mais significativos da atividade legislativa de 2021. A parte que hoje promulgamos abre ainda mais espaço fiscal para a implementação dos programas sociais que garantirão uma renda para as famílias mais pobres. Também incorpora a sugestão feita pelo Senado Federal de afirmar o direito a uma renda básica e de confirmar o caráter permanente de um programa de transferência de renda que realize esse direito. Para garantir que esse e outros programas tenham recursos, estabelece prioridades no pagamento de precatórios e cria uma comissão destinada a evitar surpresas como as que tivemos esse ano, com a obrigatoriedade de quitação de um volume financeiro inesperado e muito elevado de precatórios decorrentes de sentenças judiciais. Durante a sessão de promulgação, os parlamentares elogiaram a busca pelo consenso e a solução encontrada para a análise e aprovação das emendas. Nesta casa se conseguiu uma convergência de todos os partidos, todas as colorações, ideologias, posturas, convergiram para o mesmo propósito: fazermos um movimento cuja centralidade foi auxiliar 21 milhões de brasileiros que estão no limiar ou já numa situação de fome, a necessidade mais vital de ser suprida. O exercício da política não pode ser uma mera acomodação de interesse de amigos. Tem que ser a composição das opiniões, dos entendimentos, dos pensamentos daqueles que divergem. Divergimos em vários pontos, mas não deixamos em nenhum segundo de negociar e construir uma solução para quem realmente precisa do nosso trabalho, que é o brasileiro mais necessitado. Nós construímos um trabalho justo e responsável. Justo para com quem mais precisa, as 17 milhões de famílias, senhor presidente, que já receberam na semana passada o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, no valor mínimo de R$ 400, que foi uma construção dessa casa, construção tanto da Câmara como do Senado, e de tantos outros avanços que tivemos a oportunidade de construir.